Assim como existe a sabedoria e a estupidez individuais, existem também a sabedoria e a estupidez coletivas. E um dos maiores expoentes da estupidez popular é o ditado de que o dicionário é o pai dos burros. É difícil achar uma máxima mais idiota do que essas, porque ela erra em absolutamente tudo que você pode pensar em termos de inteligência e busca pelo conhecimento. E é sobre essa relação entre conhecimento e ignorância que nós vamos falar hoje. Eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 5 de agosto de 2020. O fato é que, qualquer forma que você entenda o conceito de burrice, uma coisa que acho que é muito claro é que pessoas burras não procuram conhecer as coisas. Essa é a principal diferença entre aquelas que nós reconhecemos como mais inteligentes, ou mais sábias, ou mais eruditas, e aquelas que são ignorantes ou simplórias. Não apenas no sentido reprovável, mas como no sentido também de ingenuidade ou inocência. O fato é que a busca pelo conhecimento é a característica primordial que distingue a inteligência da estupidez. E uma pessoa que, pelo menos voluntariamente, consulta com frequência o dicionário, nada mais faz do que estar exercendo essa busca pelo conhecimento. As pessoas estúpidas não fazem isso, a não ser quando são obrigadas, né? Quer seja pelo sistema educacional ou por alguma obrigação profissional. Sendo assim, os dicionários são um dos grandes exemplos dos guias dos que buscam o conhecimento, bem como todas fontes de conhecimento, como as enciclopédias ou qualquer conteúdo edificante em geral. A busca pelo conhecimento é essencialmente o diferencial, porque a quantidade de conhecimento que você tem não pode ser levada em consideração de uma forma tão direta, a não ser para estabelecer um nível dentro do seu próprio progresso, no sentido de conhecer, de aprender as coisas. Porque uma coisa que é totalmente evidente, chega a ser clichê, mas é verdadeira, é que quanto mais você conhece as coisas, mais você tem uma noção da dimensão das coisas que você ignora. A cada conhecimento adquirido, fica evidente quantas aberturas se dão para novos conhecimentos, as quais algumas você vai poder trilhar e outras, por pura falta de possibilidade de tempo, não vão ser possíveis. E você vai então ficar claro, cada vez mais claro, o quanto de coisas você ignora. Esse tipo de sensação não costuma ocorrer à maioria das pessoas ignorantes. Pelo contrário, costuma haver uma tendência a, quanto mais ignorante você seja, mais você tem uma sensação de autossuficiência do seu conhecimento. Porque você não tem noção da quantidade de coisas que você ignora. E aí vem as simplificações grosseiras, as reduções estupidificantes e todo aquele tipo de simplismo que, se você pelo menos admite, está numa condição de que você não pode sair simplesmente julgando, dando opinião sobre tudo que você quer, menos mal, você pode estar no estágio mais aceitável, mais tolerável. Mas o que ocorre com muita frequência é que pessoas nesse estado de ignorância, frequentemente são tomadas de um sentimento de arrogância. É claro que é preciso distinguir isso, e vários pensadores já fizeram de determinadas formas, vários filósofos já se debruçaram sobre isso. Existe a máxima socrática de que a origem do mal é a ignorância. Existe a estranha asserção bíblica de que o temor do Senhor é o começo da sabedoria, uma frase que na verdade ela não significa exatamente o que parece, mas do modo como ela é traduzida para o português e como é vivenciada pela maioria dos que são muito entusiásticos, ela soa de uma forma extremamente deletéria. Mas eu acho que a melhor forma de expressar estágios, níveis e categorias de ignorância que eu conheço está também num ditadozinho, mais ou menos, da sabedoria popular, que pelo menos na minha infância era extremamente comum. As pessoas diziam isso com muita frequência.
era quando alguém te perguntava se você sabia alguma coisa e você, numa atitude de desprezo, você respondia: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu disse isso muito na infância e também ouvi isso muito. Isso sintetiza com quase que perfeição esse mapa do comportamento em relação ao conhecimento que eu estou tentando delinear aqui. Quando você diz não sei, olha, você simplesmente está admitindo uma coisa que uma realidade, você não sabe de algo. Todos nós não sabemos de um monte de coisas. As pessoas, quanto mais sábias e mais inteligentes, terão noção de que não sabem um monte de coisa e não terão possibilidade de vir a saber. Isso aí é o de menos. Quando você diz não quero saber, aí já fica uma situação meio ambígua, porque por um lado você pode estar expressando apenas uma escolha pessoal. Por exemplo, tem muitas coisas que eu não estou interessado em saber. Não estou interessado em saber da vida de uma celebridade tal, ou de uma questão tal específica de um país tal, porque não está no meu leque de opções de coisas que eu pretendo me informar mais. Então isso pode ser simplesmente uma escolha devido à impossibilidade de você conseguir abarcar a totalidade das coisas. Mas esse não querer saber muitas vezes também implica em você ter um certo desinteresse por coisas que você talvez devesse saber. Talvez coisas que fizessem diferença. Uma preguiça de desenvolver algum tipo de estudo, de conhecimento. E quando você chega no terrível, tenho raiva de quem sabe, fica simbolizada o desprezo pelo conhecimento, o ódio pelo que conhece. Claro, que isso é dito de uma forma irônica, geralmente foi dito na forma de uma piada, de uma provocação, mas ainda assim ela consegue sintetizar de forma muito clara esses 3 estágios aos quais eu venho me referindo há algum tempo, né? Eu recentemente fiz alguns vídeos, um deles trabalhando na noção de que as pessoas normalmente são levadas ao erro pela ignorância, o que é perfeitamente compreensível. Você não está ciente das coisas, você pode ser induzido ao erro. Mas que normalmente as pessoas são mantidas no erro pelo orgulho. É quando elas descobrem que cometeram um erro, têm a possibilidade de saber, têm a possibilidade de corrigir esse erro, mas por orgulho, por não admitir que cometeram esse erro, elas preferem se manter nele, preferem defendê-lo. E aí você passa por inicia um processo de degeneração. Claro, de uma certa forma, a maioria das pessoas, quando passa por um momento, descobre que cometeu um erro, tem essa reação inicial de tentar defendê-lo. Agora, o problema é quando isso é prolongado, isso vai sendo desenvolvido e a pessoa não se corrige. E aí vai havendo um processo cada vez mais degenerativo. Eu desenvolvi um outro vídeo sobre isso, que fala sobre a persistência no erro. E você vai desenvolvendo um processo de perversão. Porque você vai se comprometendo com um erro. Em algum grau, sua consciência sabe que isso está acontecendo, sabe que você está errado. E mesmo assim, você, por um orgulho desmedido, prefere ir cultivando esse apego. E esse processo de cultivo vai te levar a cometer mais erros e cometer mais falsificações, vai te levar a mentir e assumir falsificações cada vez mais graves, num processo progressivo e autodestrutivo de degeneração. E digo, muitos processos ideológicos, políticos, religiosos, de autodeteriorização passam por isso, por esse procedimento. Nosso exemplo paradigmático atual é o bolsonarismo, que já foi muito além desse 3º estágio e hoje é pura e simplesmente uma depravação total em qualquer sentido, quer seja intelectual ou moral. Então, esses 3 elementos estão caracterizados. É você não saber, que é a ignorância pura e simples, que pode te induzir ao erro. Não querer saber, que é quando você tem a oportunidade de se corrigir, mas não se corrige. E o ter raiva de quem sabe, que é quando você, ao se deparar contra alguém ou alguma coisa que pode demonstrar o seu erro e que poderia até te ajudar a se livrar dele, você prefere se apegar ao erro e ter ódio dessa possibilidade de restauração. Eu não vou me alongar muito mais, mas essa é a principal mensagem que eu terei que passar nesse vídeo sobre o que é a atitude perante o conhecimento. A admissão da ignorância e a busca pelo aprender. Como diria aquele curioso ET Bilula, né? Busquem conhecimento. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia
5 de agosto de 2020. Obrigado.